Tá, aí. Tá. Então, boa noite. Boa noite, gente. Meu nome é Dirce. Eu trabalho, então, com... O meu projeto atual é sobre polissacarídeos de cogumelos da Amazônia, mas como a professora Wandinha, ela já tinha falado, eu já tenho um tempo que trabalho com fungo, então eu tenho diferentes aspectos, né, de fungo, de fungos, né. E, no caso, hoje eu vou apresentar dentro do tema fungos na biotecnologia, eu vou falar somente de polissacarídeos de cogumelos da Amazônia, lembrando que fungo tem uma infinidade de aplicações dentro da área médica, da área farmacológica, da área de degradação de componentes de poluição. Então, é uma área bastante grande, tá? Então, eu vou focar mais na parte de polissacarídeos de cogumelos da Amazônia. Então, justamente porque este é um projeto do meu pós-doutorado, que é mais recente, então eu vou focar nessa área. Então, vou falar primeiro, então, um pouco, lembrando um pouco do histórico, né, dos fungos, né, como que iniciou essa relação dos fungos com os seres humanos. Depois eu vou falar um pouco de polissacarídeo, o que é polissacarídeo, para a gente relembrar, então, o que é esse polímero. E falar um pouco também como, em linhas gerais, como a gente faz a caracterização dessa estrutura. E voltando daí para a Amazônia, então, a falar um pouco das áreas de coletas, como é a área relacionada à diversidade de cogumelos na Amazônia, e qual o atual estudo, né, nessa área, né, como que estão os estudos relacionados aos cogumelos na Amazônia e no Brasil, certo? Então, vamos lembrar aqui que os fósseis, o que a gente conhece de fósseis de fungos, né, que na verdade, fungo é um material bastante difícil de encontrar fósseis, mas a gente tem alguns indícios de fósseis em torno de 715 milhões de anos, e também um trabalho que fez essa identificação de fungos com a idade de em torno de 1 bilhão de anos. 1 bilhão. E em relação ao humano, qual que é a idade dos seres humanos, né? A gente tem esse trabalho que estudou várias populações da África, e também analisaram, então, o esqueleto do crânio de humanos, então eles observaram que os seres humanos têm em torno de 300 mil anos. Então, para mostrar que os fungos eles estão bem mais tempo aqui na Terra, né? E essa relação começou quando? O uso do fungo dos seres humanos. Nós temos alguns indícios de que eles iniciaram, então, utilizando esse fungo na fermentação, né? Então, o que é a fermentação? É um processo que hoje sabemos, né, que é feito por um fungo, que é o Saccharomyces cerevisiae, que vai fazer o quê? Ele vai transformar, então, os carboidratos, que são os açúcares presentes nas frutas, por exemplo, na uva, em álcool, etanol, né, e gás carbônico. Então, nós temos resquícios, né, da área de arqueologia. Tem uma área, né, dentro da arqueologia que se chama de arqueologia molecular, que eles vão lá e analisam as substâncias químicas contidas, por exemplo, aqui nesses vasos. Então, eles fizeram a análise e conseguiram encontrar RNA de Saccharomyces muito parecido com o que a gente conhece hoje como Saccharomyces cerevisiae. E, além disso, eles também encontraram pinturas mostrando que por exemplo, no Egito, mais ou menos em torno de 5 mil anos, eles já então faziam, né, utilizavam desse processo de fermentação para produzir vinho, e também, no caso do Japão, também, eles produziam, então, o saquê. Só que, lembrando que Saccharomyces, ele não consegue degradar, então, o amido, então eles fazem um processo parecido com o que os indígenas da Amazônia fazem, que é o caxiri, né, que eles mascam, né, então, no caso, lá no Japão, eles mascam, então, o arroz, então, após esse processo, né, porque o que tem quando a gente masca um alimento, a gente produz, então, uma enzima, que é a amilase, que vai, então, degradar
esse quebrar em moléculas, esse amido, para a levedura, então, poder fermentar, fazer esse processo de fermentação, certo? Então, a gente tem, então, disso que, pelo menos, então, em torno de 9 mil anos, o ser humano já utiliza, então, o fungo, mesmo sem, claro, saber que era o fungo que estava fazendo esse processo. E em relação aos cogumelos, né? Qual que é a idade, o que a gente tem de informação de qual, então, seria a idade dos corpos de frutificação, né? O que a gente chama de cogumelo. Então, a gente tem um registro fóssil mais antigo que a gente foi encontrado recentemente, né? Foi aqui, então, no Brasil, no Nordeste brasileiro, na bacia da Chapada do Araripe. E eles estimaram que esse cogumelo, esse fóssil de cogumelo, então, ele apresentou em torno de 115 milhões de anos. E também a gente encontra, foi encontrado, então, uma múmia, né, um homem mumificado, que carregava consigo um saco aqui no caso de couro, e dentro desse saco de couro, ele carregava, então, um cogumelo, e, na verdade, uma orelha de pau, que foi identificada, então, como fomes fomentários, e eles acreditam, então, que esse homem, que eles dataram, então, ter mais ou menos, naquela época, há 5 mil anos atrás, eles acreditam, então, que usavam esse cogumelo, essa orelha de pau, como um iniciador de chamas, né, para produzir, então, fazer fogueira, né, principalmente se é numa área que tem bastante umidade, então é importante ter um iniciador de chamas. E, além disso, eles também encontraram, junto com esse homem, essa múmia, né, esse fungo, que eles identificaram como Phomitops betulina, e eles acreditam que esse fungo, esse homem utilizava, então, para um outro fim. Então, eles acreditam que eles possivelmente poderia ter um uso medicinal e também o de uso espiritual, porque, como a gente pode ver aqui nessa imagem de baixo, ele apresenta aqui um formato de rosca e um couro inserido no meio. Então, pode ser que eles estavam carregando, eles sugerem, né, que eles estavam carregando como se fosse um amuleto. Outros indícios da relação do homem e dos fungos foram também encontrados, isso aqui na África, e eles estimam que essas pinturas foram realizadas em torno de 9 mil anos, e eles conseguiram identificar, então, essas pinturas, desenhos de cogumelo, nessa figura mascarada, que parece uma abelha, e aqui em cima também, então, figura de cogumelos. Então, eles sugerem que, naquela época, eles, então, utilizavam esses fungos alucinógenos, provavelmente para algum tipo de ritual, né, ou algum ritual místico desse povo que vivia nessa região. E mais que próximo da gente, a gente também tem alguns indícios do uso de cogumelos, principalmente para rituais e religiosos, tanto na Guatemala e no México. No México, os astecas, então, eles chamam esses cogumelos de Teonanacats, que significa carne dos deuses. Então, eles já tinham, então, todo esse uso místico desses cogumelos. Isso em torno de 3 mil anos atrás, né? Então, aqui, essas duas referências são bastante interessantes para quem tem o interesse de conhecer um pouco da história do uso de cogumelos por essas populações anteriores, né, que viviam aqui no Brasil e nessa região da América Latina, né. Aqui no Peru também foi encontrado, então, esse cogumelo, essa escultura, e eles identificaram que esse cogumelo parece muito com esse cogumelo que a gente conhece, acho que todo mundo deve, né, conhecer, que é a Amanita muscaria. Então, só que eles acreditam que, como esse fungo ele não cresce naturalmente na região do Peru,
e na verdade ela nem é nativa do Brasil, porque ela cresce em regiões de áreas temperadas, onde tem pinos, eucaliptos, que esse fungo ele é ectômico risco. Então, provavelmente, eles acreditam que nessa época eles faziam alguma troca de cogumelos entre populações de outras regiões, onde eles conseguiam coletar esses cogumelos e trazer eles secos para esse povo que vivia nessa região do Peru. E falando agora um pouco da questão medicinal desses cogumelos, os países de bastante tradição são o Japão e a China. Então, recentemente foi publicado um trabalho do Kew Garden, que fez um compilado sobre a China. Então, eles conseguiram, eles mostram nesse trabalho que desde 1945, na China, eles já tinham uma primeira monografia de fungos comestíveis do mundo, né, que já tinha, então, naquela época, 15 espécies catalogadas. Atualmente, já se sabe que pelo menos 798 espécies de fungos na China são medicinais. Então, aqui a gente pode, estou mostrando aqui uma imagem, né, de um chinês segurando aqui um cogumelo, e esse cogumelo é o Ganoderma lúcido, que é muito utilizado como medicinal para tratar inúmeras doenças, né, principalmente relacionadas ao sistema imunológico. E o que eles têm atualmente, então, aqui um livro que mostra todas as variedades de fungos medicinais da China, alguns já são comercializados em forma de cápsulas, ou mesmo em formato de chá, em sachêzinhos aqui de chás, né. E esse fungo aqui, o Ophiocordyceps piscinensis, também é um fungo bastante utilizado pela medicina na China, e ele é um fungo que parasita larvas de borboleta. Então, aqui a gente pode ver, na parte de baixo seria a larva, e aqui é a parte onde que é o cogumelo. Então, esse fungo, ele é parasita específico dessas larvas de borboleta. Então, para mostrar o quanto a China já tem essa experiência no uso de cogumelos, eles também têm grande experiência no cultivo. Então, eles já utilizam, então, os fungos como alimento há mais de 7.000 anos, e há relatos que o cultivo de cogumelos, né, seja em torno de mais de 1.400 anos. Então, aqui, cada pacotinho desse branco aqui, ó, mostrando aqui, são as hifas, né, do cogumelo crescendo aqui. Então, eles levam nessa floresta aqui de pinos e mantém ali até formar, então, o que a gente chama de basidioma ou corpo de frutificação, que é o que a gente consome, né, como alimento. Então, nesse caso aqui, é um exemplo de um fungo gelatinoso, que é a auricular. Então, eles coletam dessa forma lá. Então, eles produzem muito, de toneladas mesmo. E um exemplo do Japão, que é o cogumelo aqui mais famoso de lá e também mundialmente já conhecido, é a Lentinula edodes, que é o shiitake. E o Japão, ele é pioneiro, então, no uso desses cogumelos e também na caracterização desses polissacarídeos, principalmente na terapia contra o câncer. Então, já em 1985, eles já utilizavam, então, esse produto aqui para o tratamento de câncer de estômago. Então, aqui, essa estrutura básica que foi identificada, que é uma lentinana. Então, eles deram o nome de lentinana justamente porque foi um polissacarídeo que foi isolado da lentínula, tá? Então, aqui, isso aqui a cadeia principal dela é formada por ligações 1,3 de glucoses. Então, cada unidade aqui é uma glucose e ela está ligada nessa posição do carbono 3. E ela tem uma ramificação, certo? Na posição 6, com uma unidade de glucose. Por que eu estou falando isso, né? E esse padrão, ele é repetitivo, ele vai se repetindo na molécula. Esse padrão faz toda a diferença quando ele vai agir no sistema imunológico. Então, ser mais ramificado ou menos ramificado vai ser diferente na resposta biológica que ele vai produzir no organismo, quando você ingere esse composto. Então, por isso que é importante analisar, né, esses detalhes químicos. Tá, então, vamos então só relembrar o que são polissacarídeos.
Tá, então os polissacarídeos, eles são polímeros formados de monossacarídeo, e a gente já tem até catalogado pelo menos 150 tipos, e esses, monossacarídeos, eles podem ser de diversas formas, eles podem ter 5 carbonos, como são 6 carbonos, como a manose, a glicose, e eles podem ter substituições neles, então ele pode ser tornar um ácido, né, um ácido glucurônico, ou ele pode também ter, então, 5 carbonos. Esse site, Glicopedia, ele é um site bastante interessante, que ele tem muita informação relacionada aos monossacarídeos, e também aos polissacarídeos, qual o papel desses monossacarídeos na sinalização, principalmente na sinalização celular, porque, lembrando que as nossas células, elas são formadas, então, por uma camada que tem algumas proteínas, e essas proteínas geralmente são ligadas a um oligosacarídeos. O que são oligosacarídeos? São pequenos polissacarídeos formados por poucas unidades de monossacarídeo. E isso faz toda a diferença no reconhecimento celular, por exemplo, de um parasita. Então, isso é importante para o parasita reconhecer essas células e poder, então, entrar dentro das células. Então, por isso que há um campo bastante estudado, que é a glicobiologia, que estuda somente essa parte voltada a esses tipos de monossacarídeos e polissacarídeos e oligosacarídeos, principalmente relacionado à sinalização celular. Então, aqui vamos dar alguns exemplos de polissacarídeos que são comumente encontrados na natureza, tá? Um exemplo é o amido. O amido, então, ele é uma substância de reserva das plantas, né, lembrando isso. Ele é formado, então, por dois polissacarídeos principais, que é a amilose, que é formada por glucose, e ela é uma estrutura, então, linear, ela não tem ramificação, e ela é formada por unidades de glicose. E a amilopectina, e ela já é uma molécula ramificada, então também formada por glucose, só que ela tem ramificação. Uma molécula parecida com a amilopectina é o glicogênio, só que o glicogênio ele é bem mais ramificado que a amilopectina, tá? Lembrando que o glicogênio, ele é uma substância de reserva, né, dos animais, mas também é substância de reserva dos fungos, fazendo, então, com que os fungos, já é mais um indício que os fungos estão bem mais próximos dos animais que das plantas, tá? Outro polímero de açúcar, né, bastante abundante na natureza, é a celulose, tá? Só que a celulose também é formada por glucose. Só que a diferença dela aqui, eu vou mostrar no slide, é o tipo de ligação, tá? Então, esse tipo de ligação dela faz com que, quando ela formar vários polímeros, ela possa fazer pontes de ligações de hidrogênios que vão, então, formar, então, fibras bastante firmes, certo? Bastante rígidas. Então, vamos aqui mostrar aqui essas unidades, né? Por que é diferente, né? A celulose e a amilose, né? Então, aqui é uma unidade de glicose, e aqui também. Quando elas estão em solução, ela pode formar essa estrutura, tá? Então, ela pode interconverter tanto, então, a diferença, de ser alfa e beta, então, a alfa, a hidroxila vai estar para baixo, abaixo, alfa, e aqui, no caso, beta, ela vai estar para cima, essa hidroxila. Por que ver esse detalhe? Porque esse detalhe faz toda a diferença. Aqui, na amilose, a ligação aqui é toda alfa, então as hidroxilas vão estar todas posicionadas, essa hidroxila do carbono 2 vão estar todas posicionadas para a parte de um lado, só para a parte de baixo, por exemplo, aqui, só de um lado, e na celulose, elas vão estar intercaladas. Isso faz toda a diferença, por quê? Porque as nossas enzimas conseguem reconhecer a alfa-amilase, mas não conseguem reconhecer as nossas enzimas, que é a amilase salivar, que a gente já começa a degradar o açúcar já na boca, né? Por isso que é importante a mastigação.
vai conseguir degradar a amilose, mas não vai conseguir degradar a celulose, tá? Então, esse pequeno detalhe, esse tipo de ligação faz toda a diferença aqui já. Outro polissacarídeo também bastante comum na natureza é a quitina. A quitina, ela faz parte, então, dos exoesqueletos dos artrópodes, mas também ela faz parte das paredes celulares dos fungos. Então, aqui, a diferença aqui é uma molécula praticamente de glucose, mas ela tem uma substituição aqui no carbono 2 por um aminoacetil. Então, isso já dá uma característica totalmente diferente para esse polímero, tá? Então, aqui... Gente, vocês podem interromper a hora que quiser, tá? Para tirar dúvida. Estão me ouvindo, todo mundo? Também. Tá. Então, aqui, já que a gente vai falar de polissacarídeos, de cogumelos, de fungos, vamos ver onde que está localizado esses polissacarídeos. Então, aqui é uma eletromicrografia de 3 tipos de fungos. Aqui, nesse caso, esse trabalho, ele usou fungos que são patogênicos. E a gente pode ver aqui embaixo, onde está, a gente está vendo aqui, a primeira camada aqui, de baixo para cima, é a membrana celular. Após, a gente pode encontrar quitina. Aqui no caso de pneumocisto, ele não tem quitina, mas os outros todos apresentam, então, quitina em sua parede. Então, a gente pode ver que a presença também de beta-glucana, do tipo de ligação 3, e beta-glucana de ligação 6. Então, ela pode estar, então, nessa parede de diversas maneiras, em diversas quantidades, de diversas conformações, e isso tudo aqui vai conferir uma patogenicidade diferente para esses fungos, né? Então, eles podem ser, até formar uma cápsula, né, que vai proteger, então, proteger do nosso sistema imunológico, por exemplo, né, para evitar que ele seja localizado e seja ali degradado, né. Então, lembrando, então, que também temos mananas. Mananas é o quê? São polímeros formados por manose, que é um monossacarídeo também. E também aqui, no caso, a gente pode encontrar galactomananas, ou seja, é um polissacarídeo formado por manose e galactose. E aqui também a gente encontra no citoplasma uma alfa-1,3-glucana. Então, é uma glucana lembra que eu falei de diferentes tipos de ligação? Então, aqui no caso, aqui é uma alfa-glucana, certo? Então, a gente falou agora bastante, relembrou um pouco o que é polissacarídeo. Então, como é feito, como que chega nessa estrutura, né? Como que a gente descobre qual que é a ligação, quais são os monossacarídeos que formam essa molécula, onde que ela é substituída, se é ramificada ou não, se é insolúvel. Então, a gente precisa ter algumas etapas, né? Para chegar nessa estrutura que vocês estão vendo aqui, a gente precisa de tempo e de alguns equipamentos. Então, primeiro, a gente precisa, claro, do cogumelo. Então, aqui, alguns exemplos de cogumelos que a gente coletou durante o projeto. A gente precisa de uma certa biomassa para poder fazer a extração. Depois, aqui um exemplo, né, a extração aqui. Então, pode ser desde água fria, até água quente, e até usar alguns outros solventes orgânicos para fazer a extração. Então, a gente já viu, por experiência, que mesmo em água fria a gente já consegue extrair. Então, aquela camada mais externa, depois a gente tritura, a gente consegue extrair já glucanas em água fria, tá? Que estão mais externas, então a gente já consegue extrair mesmo em água fria. Então, para fazer a caracterização, eu lembro que eu mostrei lá aquela estrutura, uma mistura de polissacarídeo. Para identificar cada uma delas, a gente tem que isolar elas, purificar. Então, aqui eu estou mostrando aqui uma mistura de polissacarídeos. A gente tem um processo que a gente chama de congelamento de gelo. Esse processo físico-químico vai fazer com que haja uma fração solúvel de açúcar, de polissacarídeo, e outra insolúvel. Essa insolúvel, a gente pode usar uma solução de Fehling para fazer o tratamento.
E essa solução de Félia, o que ela faz? Ela contém cobre, e esse cobre vai ligar em determinados tipos de polissacarídeos, e ele vai precipitar quando a gente faz essa centrifugação. Então, aqui, no caso, a gente chama que é uma molécula que precipita com Félia. Mas, após todo esse processo, a gente não conseguir isolar ainda o polissacarídeo, não ter ele puro, a gente pode, então, usar membranas de diálise de diferentes tamanhos. Então, aqui a gente já vai fazer, então, uma separação de acordo com o tamanho desse polímero. E depois que a gente já tem essa molécula pura, a gente vai para a parte química. Como que é feito isso? Lembra, que polissacarídeos não são compostos por várias unidades de açúcar? Então, a gente precisa o quê? Quebrar essas unidades para saber quais os monossacarídeos que estão compostos, compõem essa molécula, e a partir disso a gente vai preparar esse material para ele que possa ser analisável nesse equipamento que é o cromatógrafo gasoso, né? E ele é acoplado ao espectro de massa. A gente chama ele de GCMS, né? O apelido dele é esse. Então, aqui, para mostrar que a gente tem um padrão, né, de cada açúcar aqui, ó, a gente tem aqui as hexoses, né, tem 6 carbonos, glucose, galactose, manose, e aqui os açúcares com 5 carbonos, xilose, arabinose, fucose, raminose. E aqui no caso, como a gente viu que tem um pico maior desses dois monossacarídeos principais, então é provável que essa molécula que a gente está estudando aqui seja uma xiloglucana, né, composta de xilose e glucose. Outro equipamento também bastante utilizado no estudo de polissacarídeos é a cromatografia de exclusão. A gente chama ele de HPSEC-MOLs. Então, ele vai fazer, então, como se fosse tipo um canudinho com várias bolinhas, e ele vai fazer, então, uma filtração de acordo com o tamanho da molécula. Se a molécula ela é pequena, ela vai passar por meio dessas bolinhas, que são ocas, e se for grande, ela vai ter que passar por fora. Então, de acordo com o tamanho da molécula, ele vai, então, separar essas moléculas, e ele vai passar por um detector de índice de refração, e a gente vai poder, então, ver se esse material que a gente está vendo, ele é puro ou não. Então, no caso aqui, a linha azul, a gente vê que tem 2 picos, então ela não é uma molécula, uma amostra que é pura, mas depois que a gente faz o processo de purificação, a gente pode ver que ele já tem um pico único que é em vermelho aqui. Então, a gente pode fazer, então, a análise química que eu falei anteriormente. Outro equipamento que a gente utiliza para caracterizar esses polissacarídeos também é a análise em ressonância magnética nuclear. A gente usa o carbono 13 e também de próton. Então, aqui é um exemplo do que a gente pode ver, que esse equipamento pode fornecer para a gente analisar esse polissacarídeo. Ele vai dar informação, então, do tipo de ligação. Então, ele vai mostrar ele funciona como se fosse uma impressão digital, certo? Então, cada tipo de molécula, cada molécula a gente analisa, ele vai ter um sinal característico, e com isso a gente vai poder, então, falar, essa molécula é do tipo beta, com ligação 3, então a gente pode montar todo esse quebra-cabeça. Então, a gente precisa de várias informações, de vários equipamentos, para, então, chegar naquela estrutura inicial que eu mostrei. Então, aqui são exemplos de estruturas que a gente pode, então, conseguir por meio dessas técnicas. A gente chama aqui de homopolissacarídeo quando essa molécula é só formada por um tipo de monossacarídeo. Então, no caso aqui, as mais famosas na área médica de cogumelos são as beta-glucanas, né? Então, são as glucanas que têm do tipo ligação 1,6, 1,3, aqui 1,3, né? Beta-1,3 aqui no caso é alfa. Então, aqui vocês podem ter ideia que, de acordo com o tipo de ligação, ela pode ter, então, uma forma tridimensional distinta. E isso também vai fazer diferença no reconhecimento celular e na resposta biológica que a gente pretende estudar também. No caso, quando esse polissacarídeo é formado por mais de um tipo de açúcar, a gente chama de heteropolissacarídeo. Então, no caso aqui, uma fucogalactana, ela é formada, então, por fucose e galactose. Aqui também, né? Aqui, no caso, é uma manogalactana, que ela é formada, então, por manose e galactose.
Então, alguns exemplos, né? Por que a gente dá todo esse trabalho para conseguir a estrutura, né? Entender quais estruturas que um cogumelo pode produzir. Então, a gente tem aqui, justamente porque ele tem vários efeitos, o principal aqui é relacionado ao sistema imunológico, mas a gente tem aqui estudos, né, desde estudos em camundongo até estudos em fases já pré-clínica, clínica, e então a gente tem estudos da atividade de anticancinogênico, antimicrobial, antiviral, antinociceptivo, que é o de analgesia, né, de inibir a dor, anti-inflamatório, antioxidante, diminuição da diabetes, efeito pré-biótico, e também, para mostrar um uso prático, a gente já tem hoje alguns produtos, né, cosméticos, né, que no caso aqui 2 exemplos, esses que eu encontrei, que são utilizados o polissacarídeos desse fungo, que chama tremela, que é um fungo gelatinoso, a gente encontra ele na Amazônia também, ele é amplamente distribuído. Então, eles isolaram o polissacarídeos desse cogumelo e eles utilizam, então, nesses produtos, desses 2 produtos aqui que eu encontrei. A gente pode, então, encontrar também os polissacarídeos em formato, né, de cápsula, ou simplesmente triturado e utilizado sem também estar triturado, mas no caso aqui, eles já vendem o polissacarídeo isolado. E procurando sobre glucana, eu encontrei esse produto que chama imunoglucana. Ele é um dos poucos polissacarídeos autorizados pela Anvisa para ser vendido no Brasil, porque os cogumelos no Brasil, eles só podem ser vendidos em formato de cápsula, mas não isolado polissacarídeo, porque alguns cogumelos aqui ainda não tem toda aquela fase clínica avaliada, então, para comprovar realmente que aquele cogumelo aquele polissacarídeo daquele cogumelo realmente tem atividade. E, então, o único produto que a base de glucana que eu encontrei foi essa imunoglucana, que é isolada a partir de Saccharomyces cerevisiae. Então, agora que a gente falou da importância dos polissacarídeos, vamos falar um pouco da fonte desses polissacarídeos, que é, no caso, os fungos, né? Então, para mostrar um panorama do que tem de dados, né, de número de espécies de fungos no Brasil. Então, esses dados aqui são da Flora do Brasil. No Brasil, então, a gente tem um número em torno de 5.260 espécies de fungos. Na região norte, nessa lista, a gente encontra 1.203 espécies de fungos, sendo que no herbário a gente já tem pelo menos mais de 2.200 espécies de fungos. A gente pode ver que há uma discrepância, né, que na região sul, sudeste e no nordeste há uma maior quantidade, né, de espécies catalogadas, mas é justamente porque nessas áreas é onde que estão concentrados os centros de pesquisas relacionados aos fungos, né? Então, é natural que eles tenham mais, então, espécies catalogadas. Então, isso não condiz com a realidade, então, da região norte. Então, a região norte e também o centro-oeste, né, que a gente pode ver, são regiões, então, que realmente precisam de mais pesquisadores do nível de taxonomista, no nível, assim, mais básico mesmo, né, de conhecer a diversidade de fungos, né. Então, para ter uma ideia de quão isso é pouco, só de fungos, macrofungos, né, que formam aqueles cogumelo, orelha de pau, são estimadas pelo menos 30 mil espécies, né, então a gente ainda está muito longe disso. E no mundo, eles já são estimados entre 2 e 3 milhões de espécies de fungos, né, de total de fungos, né, todos os fungos, né, os unicelulares, filamentosos. Então, a gente ainda tem um mundo gigantesco para conhecer fungo. Então, a gente conhece, é importante já tudo que a gente já conhece, mas mostrando, então, a dimensão do que a gente tem ainda pela frente, né? Então, aqui, mostrando um pouco do que a gente sabe de cogumelos comestíveis na Amazônia. Então, alguns trabalhos já catalogaram que a gente tem em torno de 35 mil espécies, né, conhecidas, que são comestíveis.
E essa tradição, ela principalmente vem do conhecimento dos Yanomamis, eles é um dos principais etnias, né, que conhecem a identificação de fungos, eles sabem quais são comestíveis, quais não, então eles vão, geralmente esses fungos, como se pode ver, eles crescem naquelas áreas que eles fizeram um roçado e ficou aquela área aberta, até já atacaram fogo e ficaram alguns troncos. Então essas áreas são propícias, então, para o crescimento desses fungos de madeira, né, que são de degrado madeira. Então, a principal fonte de cogumelos que eles utilizam são fungos que crescem em madeira. Então, os principais pesquisadores, né, daquela época, até atual, que é importante os resultados deles, foi o Prance. Então, ele fez muito estudou muito essa parte, assim, não, ele é um botânico, mas ele estudou muito também a questão etnomicológica. Então, ele foi um dos primeiros a catalogar os fungos que esses indígenas consumiam. E o Hoffinger, ele é um dos principais referências de taxonomia de fungos, principalmente os fungos que formam os cogumelos, né, aqueles que a gente, da ordem Agaricales. E lembrando que o Prance, ele foi o fundador do curso de botânica do INPA, né, então, mais essa importância também, né. Sim. E também, então, mostrando o que a gente tem de resultado atual, assim, do que a gente, recentemente foi publicado esse livro, foi publicado esse livro, onde contém o conhecimento, né, desses povos indígenas. Então, ele foi escrito junto com os Yanomamis, então, participam desse livro pesquisadores do INPA, do Instituto Botânico de São Paulo, e o ISA, né, que é o Instituto Socioambiental. E com isso, eles também produziram, então, o cogumelo, que eles vendem seco, o Sanoma. Ele é possível de ser encontrado até no mercados da capital de São Paulo, aqui. Mas ainda é um produto caro, porque ele ainda é meio que gourmetizado, né, então, ainda não é de fácil acesso à população em geral. Tá, então quais são esses cogumelos que encontramos aqui na Amazônia, né, esses cogumelos comestíveis? Então, a gente encontra o Pleurotus, que é o mesmo gênero que a gente conhece como Chimed, Hiratake, são desse gênero, Panos estriguelos, o Lentinus crinitus e a Lentinula rafânica, né, esses 4 cogumelos, eles são, então, fazem parte, né, daquele mix de cogumelos secos que os Yanomamis coletam. Aqui um exemplo de Auricularia delicata, é um fungo também comestível, mas ele é um fungo gelatinoso. E é o mesmo gênero daquele fungo que eu mostrei lá, que os chineses já cultivam de toneladas, né? Então, aqui ainda a gente, para consumir, a gente, então, vai na natureza e coleta eles na natureza. Então, mostrando aqui a área de coleta, né, onde que, principalmente, eu tenho trabalhado, então, aqui, na região norte, né, mostrando aqui, então, aqui onde está Manaus, então, dando um zoom aqui, claramente dá para ver onde que é a cidade de Manaus, essa área aqui. As reservas aqui são as principais reservas do INPA, então, aqui, esse quadrado, que é uma das reservas mais famosas do INPA, que é a reserva Duque, temos aqui a reserva da Campina, e aqui a reserva do Cuieiras. Então, aqui o Rio Cuieiras, aqui o Rio Negro e o Rio Solimões. Então, mostrando aqui uma imagem de uma torre, do projeto da Torre Ato. Então, a gente pode observar, então, um mar de floresta, né? Mas que, atualmente, a gente tem visto que a gente está cada vez mais perdendo essa área, e mesmo sem conhecer muito da biodiversidade, né, dessa área. Então, vamos descer lá para conhecer essa floresta. A princípio, parece que é uma floresta bastante homogênea, mas não. Ela, então, é formada, o que a gente vê principalmente, então, é a floresta de terra firme, dessas árvores grandes, solo argiloso, mas elas têm, então, também ilhas de floresta,
que a gente chama de campinarana, e também tem as florestas de campina. Então, elas são florestas com extrato arbóreo um pouco mais baixo, e o solo dele é arenoso. Então, ele nessa área de campina é interessante, porque é onde se concentram os fungos ectomicorrízicos, que são os fungos que fazem associação com as raízes das plantas, né? Então, se você quer encontrar fungo ectomicorrízico, então é essa área que a gente vai, né? Que é a área de floresta de campinarana. Tá, então, depois que a gente encontra o fungo, qual é o processo, então, de armazenar esse cogumelo, né? Então, primeiro, é importante a gente registrar qual tipo de floresta que a gente coletou, qual o substrato, né, que ele estava crescendo, se era solo, se era um tronco, folha, e fazer todas essas anotações em campo é importante. E também, hoje a gente usa muito câmera fotográfica para registrar as informações de coloração, tamanho, tipo de lamelas, como que elas estão inseridas no tronco. Então, isso é uma parte importante de se registrar, porque depois ele vai se desidratar, dependendo do tamanho, a gente só vai encontrar, então, numa amostra, uma folha, mas, na verdade, há um cogumelo ali, né? Então, por isso é importante fazer esse registro fotográfico com escala, um número de coletor. E outra etapa que a gente faz com o cogumelo ainda fresco é armazenar ele, um fragmento dele, para coletar o DNA. Então, a gente usa esse cartão, que a gente chama de FTA card. E esse cartão, ele tem a consistência de um papel filtro, tipo um filtro de café mais grosso, mais espesso. Então, o que a gente faz? A gente coloca um fragmento do cogumelo, daí ele tem uma tampa, ele fecha, então a gente dá uma martelada mesmo, usa martelo mesmo, porque a gente usa a quebra mecânica das hifas para que haja a liberação do DNA, então, já nesse papel. Então, aqui a gente já tem o DNA extraído, porque esse papel ele contém todas as enzimas que vão evitar que esse DNA seja degradado. Então, depois deste processo, a gente vai lá, então, usa uma secadora para secar esses cogumelos. Geralmente em torno de 40 graus, né? Não ultrapassar muito essa temperatura. E depois que a gente desidrata, a gente pode guardar, então, em sacos tipo ziploc, dependendo se o fungo é muito delicado, a gente pode usar placas de Petri, né, de acrílico, e armazenar esse fungo. Então, esses cogumelos aqui, no caso, eles podem ser guardados no herbário, e lá ele vai poder ficar armazenado por muitos anos, né? Então, isso aqui é o registro, né, do que a gente encontrou na natureza naquela época. Então, tem toda essa informação. Por isso que é importante coletar toda a informação do tipo de floresta, onde foi, que material que ele estava crescendo. Então, isso é importante para depois a gente depositar esse material no herbário. Em relação, eu falei da parte macroscópica, então, a gente precisa também ver, para identificar os cogumelos, a gente precisa analisar as características microscópicas, não tem jeito, você vai identificar um cogumelo, você precisa fazer a parte microscópica. Uma característica bastante importante para ver em fungos, né, microscópicos, são os esporos. Então, exemplos de diferentes tipos de esporos, então, aqui no caso de Ganoderma, aqui de Coqueina, no meio aqui, e de Sarcodon, né. Aqui é um corte longitudinal da lamela, transversal da lamela, então essa aqui seria a parte onde é do pílio, que é pilipeles, e aqui é o himênio, onde crescem os basídeos, que são as estruturas formadoras de esporos. Então, aqui alguns exemplos de cistídeos, principalmente do pílio cistídeo. Então, essa aqui é a estrutura que eu mostro aqui em zoom, que é do gênero Tetrapyrgos, e esse aqui já é um cistídeo de marasmo, do grupo rotário. Então, dá para ver que é bastante distinto aqui nesse caso. Então, agora eu vou falar um pouco dos cogumelos que a gente já identificou no projeto e que a gente conseguiu coletar em uma biomassa interessante para poder fazer toda essa parte de caracterização estrutural. Então, aqui no caso é o Favolus brasiliensis, que é um dos cogumelos que os Yanomamis consomem. Então, a gente chama o Favolus, justamente, a gente pode ver na parte de baixo dele, o himenóforo,
Ele é formato, então, esse formato, assim, hexagonal, como se fosse favos, né, de abelha, né. E aqui a gente pode ver várias larvas, né, de besouros se alimentando desse cogumelo. Então, às vezes, muitas vezes as pessoas perguntam se podem, eu falo que o cogumelo é comestível, eles já querem pôr na boca, né? Eu falo que o ideal não é você comer cru, porque pode ter vários outros parasitas que a gente não está enxergando, né? Então, o ideal é você sempre, antes de consumi-lo, limpar e cozinhar, né? Outro cogumelo que a gente coletou é esse que é mais formato de orelha de pau. Ele não é tão duro quanto um ganoderma, né, uma orelha de pau, mas ele é mais rígido. Então, é o Gliosporus teleforoides. Então, como vocês podem ver aqui, então, ele é formado por poros. E esse cogumelo, ele tem uso medicinal em alguns outros países, mas no Brasil ele não tem relatos do uso dele. E esse material foi extraído pela minha orientadora, a Elaine, e esse material é bastante interessante porque ele já formou logo de início um gel. Então, por que é interessante o gel? Porque você pode ser utilizado, então, na cosmética, para espessante de alimentos. Então, esse cogumelo, então, pode ser bastante interessante para esse fim, porque também ele forma e produz basidioma em grande quantidade, então a gente teria material suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Outro gênero, então, que a gente também coleta e tem encontrado na Amazônia é a coqueina tricoloma e a coqueina speciosa, né? Esses dois fungos também crescem em madeira. Diferente dos outros dois fungos, esse é um exemplo do fungo do filo Ascomicota, e a gente também, esse aqui a gente teve oportunidade de consumir, então, junto com a doutora Tiara, lá, desde o início, lá foi a primeira vez que a gente comeu esse cogumelo, porque a gente, mesmo não tendo relato na região de Manaus, que mesmo dos ribeirinhos indígenas não tem relato que esse cogumelo é comestível, mas a gente tinha um trabalho na Guiana, realizado pelo pesquisador Terry Henkel, que falava, então, que era comestível, né, que a população lá, eles comiam esse cogumelo somente salpicando no fogo, e eles já comiam, só para tostar, né, os pelos, né, que tem nesse fungo. Mas a gente fez um guisado, ele tem uma certa crocância, mas ele não tem um sabor muito forte, não, né. Sei que a minha orientadora deve estar me vendo, ela vai ficar brava porque ela fala que eu fico comendo o experimento, né, mas sobrou material suficiente, tanto que a gente até conseguiu fazer um trabalho em colaboração para avaliar o efeito das beta-glucanas desse cogumelo, né, desse primeiro cogumelo, que é o coqueina tricoloma. Então, o que foi analisado? Então, a gente usou diferentes concentrações, né, de polissacarídeos isolados. Então, aqui, cada experimento aqui é uma beta-glucana diferente. E nesse primeiro gráfico, a gente pode ver, aqui é o controle, né? Então, é basicamente assim, eles têm um ratinho, eles colocam uma substância para causar uma dor no ratinho, e esse ratinho, ele vai ficar lambendo essa pata. Então, eles aplicam, então, a glucana, que é o foco do estudo, para ver se essa glucana vai inibir a dor ou não. Ele vai saber que parou, diminuir a dor quando os ratinhos pararem de lamber, então, a patinha. Então, essa primeira fase, que eles chamam de dor neurogênica, nas fases iniciais, em torno de 5 minutos, a gente pode ver que, né, não teve diferença. Então, em preto aqui, o gráfico em preto aqui, né, a barra em preto, é o controle. Então, a gente pode ver que não teve diferença nenhuma, mas na dor inflamatória, que é a fase após os 15 minutos, a gente já conseguiu ver que tem atividade como na concentração de 10 miligramas por quilo. Então, ele já começou a ter atividade para essa glucana extraída em água fria, que foi a que teve a melhor atividade. Para a glucana extraída em água quente, foi um pouco menor esse potencial, e a glucana extraída em solução de hidróxido de sódio 2%, a gente pode ver que não teve diferença. Então, aqui, a gente pode, então, mostrar, né, o quão importante é a gente conhecer essa estrutura de beta-glucana. É tudo beta-glucana? Mas, em pequenas diferenças nessa estrutura podem, então, dar respostas biológicas diferentes. Então, por isso que é importante a gente conhecer essa estrutura, né.
Então, aqui é um trabalho inicial sobre desse cogumelo, então, coletado na Amazônia. Outro cogumelo aqui que eu quero falar é sobre o Cantarelos guianensis. Diferente dos outros cogumelos que a gente encontra em tronco ou em galhos, esse é um cogumelo ectomicorrízico e ele é encontrado naquela área que eu falei de solo arenoso, então ele só é encontrado em floresta de Campina-Arana. E a gente encontrou em grande quantidade. A Larissa estava em uma das oportunidades, né, Larissa? Então, a gente coletou, então, foram 3 locais principais que eu pude observar que ele produzia em grande quantidade mesmo. Quando eu falo grande quantidade, é de coletar de balde, de quilos, de alimentar uma porção de pessoas, né? Então, uma das áreas aqui, essa coleta que foi essa imagem aqui é de Presidente Figueiredo, na trilha da Sussuarana, e essas outras imagens aqui são da coleta na área da Torre Ato. Então, lá também, a gente coletou, estava junto com a Cibele, né, Cibele, eu acho que ela está por aí também, a gente encontrou muito, então, para ter ideia, assim, que ela pode falar que esse cogumelo também, a gente, claro, né, e na reserva do Cuieiras também, a gente encontrou em grande quantidade, foi as 3 principais áreas que a gente encontrou uma quantidade grande mesmo. Então, há um interesse, sim, se realmente ele pode ser utilizado aí, né, para alimentação, né, em fins alimentícios mesmo para a população. A gente também, então, a gente experimentou esse cogumelo, a gente já fez esse omelete, e esse é um dos cogumelos, assim, pelo menos que eu já experimentei, mais saborosos. Ele tem um aroma adocicado e ele tem uma leve picância, então é um cogumelo muito, muito saboroso. E esse gênero, ele é consumido em outros países, né, na Europa e nos Estados Unidos. No Canadá, você pode até encontrar ele em supermercado, mas esse cogumelo, acho que é um dos cogumelos assim, mais saborosos que eu experimentei na Amazônia. Então, por fim, como acho que eu falei bastante, né, mas não, eu tenho que, esse trabalho só pode ser desenvolvido, né, por uma porção de pessoas, de institutos, é como se fosse uma relação, né, simbiótica de micorrizas e plantas, e fungos, fazendo essa rede de conexão, os micélios se espalhando por diferentes institutos e pessoas que podem colaborar. Então, eu quero agradecer aqui a Elaine Carboneiro e a equipe dela, lá da Universidade Federal de Goiás, no campus Catalão. Estou muito feliz de trabalhar com ela, porque eu trabalhei com polissacarídeo de cogumelo no mestrado, e então estou bastante feliz de poder agora, né, no pós-doutorado, juntar, então, Amazônia, cogumelos da Amazônia e polissacarídeos, para trabalhar junto com ela. Agradecer, então, ao professor Gilberto, que faz as análises de ressonância magnética nuclear, da UFSCar, ao INPA por todo o suporte, né, porque é lá que eu faço as identificações, que eu armazeno os cogumelos, faço a parte de microscopia, e eu utilizo o laboratório, né, lá, e também deposito os cogumelos no herbário, né, e o CNPq pela bolsa atual, né, de pós-doutorado. Então, agradeço aí a atenção de todos e estou aberta à pergunta. O que aconteceu aqui? Opa. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer usar o Pode ser mais microfone aí? Quer fazer pergunta diretamente pelo microfone? Fique à vontade. Dirce, eu tenho algumas perguntas. Sim. Esses cogumelos produzidos pelos Yanomamis, como é que eles têm assim um lugar para preparação, para fazer a desidratação, alguma coisa assim? Como é que é feito esse cultivo pelos Yanomamis? Então, na verdade, não é bem um cultivo. Assim, até onde eu sei, assim, eles coletam o que cresce nessas áreas, né, que eles fazem a agricultura, depois fica aquela área aberta, e também eles vão na mata e coletam, né, esses cogumelos que ocorrem sazonalmente. O que eu sei que eles fazem é tipo uma secagem com fogo, né, faz aquele fogo, faz tipo um defumado, então eles conseguem desidratar dessa forma.
Ah, sim. Agora, o processo de sair lá, porque são os Yanomamis lá de Roraima, então eu não sei como que é o processo até chegar em São Paulo, como que é feita essa toda a parte, assim, logística, eu não conheço. E vocês já chegaram a encontrar alguma coisa, assim, alguma substância, não sei, com relação aos polissacarídeos, para ser usado em alguma, sei lá, alguma doença? Já tem algum resultado? Dos cogumelos que eu coletei da Amazônia? Ou... Isso. Então, o primeiro trabalho... Isso, os que você coletou. Tá, então, na verdade, ainda a gente está numa parte bem inicial, e então, um dos primeiros cogumelos que eu coletei foi aquela coqueina tricoloma, que eu mostrei o trabalho. Ele já foi coletado, então, eu coletei lá na ZF2, então ele já foi um dos primeiros que a gente conseguiu fazer essa atividade, né, que é do processo antinociceptivo, né, de analgesia, e tem uma aluna também, uma pesquisadora, que também está nos Estados Unidos, que está fazendo um trabalho com a outra espécie de coqueina, que ela está trabalhando com Parkinson. Só que, como a gente teve toda essa coisa do Covid, a gente não conseguiu, a minha orientadora, né, a Elaine, a gente não conseguiu, então, terminar, né, o processo de extração e purificação para poder fazer esses outros estudos, né. Entendi. E uma outra pergunta é, essas coletas que vocês fazem, elas são aleatórias? Você já tem, assim, digamos, a gente vai coletar determinadas espécies, ou não? Vocês coletam tudo e aí vocês analisam? Como é feito? Então, é aleatório. Geralmente eu vou em épocas chuvosas, né, porque é a época que a gente consegue encontrar mais cogumelos. Eu gosto de ir em diferentes tipos de floresta, né, gosto tanto de ir na Campina Arana quanto em floresta de terra firme, porque a gente consegue encontrar cogumelos diferentes. E assim, eu coleto de tudo, mesmo, tem alguns que eu vejo, assim, que tem grande quantidade, eu coleto tudo, porque, às vezes, como cogumelo é sazonal, você, às vezes, não encontra mais, pode voltar depois, às vezes, na mesma época e não encontrar, talvez, a mesma quantidade. Então, quando eu tenho a oportunidade de, mesmo sendo um cogumelo que eu não conheço, que eu não sei se é comestível, eu coleto em grande quantidade mesmo, coleto tudo. Porque depois de seco, você pode armazenar e poder estudar, né, depois, avaliar se produz algum composto tóxico, ou se é alucinógeno, ou se a gente pode avaliar depois, né. Legal. E essa da coqueína, né? Eu não sabia que ela era comestível. Achei interessante. A gente sempre vê e pelo formato acha que ela pode ser venenosa, alguma coisa assim. É bom saber. E ela é que a gente toma cuidado um pouco de falar, né, às vezes fica com receio, né, de falar qual que é comestível, porque pode confundir. Mas essa coqueína, ela é bem característica, então dificilmente você pode confundir com cogumelo que vai ser venenoso, né, ou tóxico, né. Sim. Legal, legal. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Ou alguma dúvida? Você tem ideia da questão de cultivo comercial desses cogumelos aqui na região norte? Como é que tá? Porque tem um potencial muito grande, né? Sim, Comercial. sim. Então, tem a doutora Rubi, ela trabalha especificamente com um gênero, que é a Lentinula rafânica, que até mostrei ali na imagem, que eles chamam até de shiitake da Amazônia, porque é do mesmo gênero do shiitake, né? E ela tem um projeto com pequenos produtores, e ela já estava produzindo, assim, uma quantidade razoável, né, de cogumelos, mas não ainda numa quantidade, assim, que possa ser comercializada, porque a domesticação do cogumelo parece simples, né, mas tem vários fatores, porque pode ter patógenos, outros fungos crescendo, contaminar a cultura, então ainda precisa padronizar toda essa parte, mas a doutora Rubi, ela tem feito essa parceria com produtora em Itacoatiara, e tem feito essa parte experimental, né, com esse cogumelo, né. E esse cogumelo é interessante porque geralmente a gente cultiva, né, os cogumelos asiáticos, né, que geralmente é em temperatura mais baixa, e esse cogumelo é interessante porque ele já cresce naturalmente em temperatura de Manaus, né.
está acostumado com temperatura mais alta, né? Então, não precisa fazer aquela aclimatização, né? Se fosse um outro cogumelo exótico. Isso é interessante, né? Acaba reduzindo os custos, né, de produção. Sim, sim. Mas o que a gente vê, em geral, da população são poucas, ribeirinhos, assim, a gente já encontrou no Pará e alguns lugares que eles conhecem cogumelo, que eles consomem. Até tem uma amiga minha, a Raquel, que ela até comentou que na comunidade eles consomem esses cogumelos, dão até nome popular, eles chamam de urupê peixinho, e eles consomem, mas no geral a gente vê que a maioria da população, eles têm uma certa, a gente chama de micofobia, né, que tem, sim, medo de consumir, de coletar cogumelo, naturalmente, né, você não vai coletar cogumelo sem conhecer e ele ser tóxico, né, ou venenoso, né. Então, acho que falta um pouco da divulgação, né, de ensinar mesmo como olhar, o que você precisa olhar para identificar um cogumelo, e você consumir com mais segurança, né. Tem uma colocação aqui da questão que o Rodinelli falou que fez um chá, mas não ficou muito bom. Tem alguns cogumelos que são usados para chá, porque tem os alucinógenos, né? Mas eu não sei qual era o objetivo desse chá que foi feito aí, se era um alucinógeno ou não. Você sabe se tem alguns que são utilizados para chá aí que não tenham o fim de alucinações aí? Então, aqui ocorre o gênero Ganoderma, que é aquele Ganoderma lúcido, que é bastante utilizado na China. O mesmo gênero ocorre aqui. Sim, é possível que possa ser feito o chá dele, mas como eu não tenho estudo, e também é um gênero bastante difícil de identificar, então eu nunca fiz, né, desse chá. Chá dessa orelha de pau, né, que poderia ser feito. Ô, Dirce. Oi. Tá. Pode falar. Desculpa, Marquinha aqui. Gente, meu pai usou, e eu cheguei a usar, mas depois, não sei por que eu parei de usar, cogumelo do sol no tratamento do câncer. Tem algum... Dirce, a gente mora junto e eu nunca te perguntei se tem algum parecido, né? Que doido, né? Agora, vocês falando, é que me ocorreu. A gente encomendava, eu lembro que quando meu pai adoeceu, a gente encomendou um monte. E depois eu cheguei a usar por um tempo, e depois teve um dos meus médicos que aconselhou não usar, e eu deixei de usar. Agora eu estou até pensando nisso aqui. Então, esse cogumelo aí, cogumelo do sol, ele é um cogumelo, assim, bastante polêmico, assim, porque tem muito marketing em cima dele, inclusive eles falam que de início foi identificado como Agaricus blasei, depois falaram que era Agaricus brasiliensis, no fim falaram que podia ser Agaricus sylvaticus. Então eles usam, eu participei de um congresso de cogumelos, e o dono desse cogumelo sol estava lá, e quando a gente começou a discutir os testes clínicos que eram feitos, que eram com o número 1N amostra muito baixo, a gente começou a questionar isso, ele pegou e saiu do congresso, ele sumiu, né? Então a gente até ficou meio desconfiado, né? O que está acontecendo com esse cogumelo? Porque esse cogumelo, eu já vi falar alguns estudos que ele produz, se não me engano, chama agaricitina, que é um composto que pode ser tóxico se você ingerir em grande quantidade. Então foi isso que o meu médico disse na época, que podia dar problemas renais no fígado, e daí eu parei, mas assim, usei por um tempo, assim, não foi muito tempo, no comecinho do meu tratamento, aí depois parei, agora que eu lembrei dele de novo. Mas o ideal é consumir os que a gente conhece, o shiitake, o shimeji, daí tem agora a lentinula rafânica, né, que a gente encontra aí em Manaus, no tronco. Então, esses, sim, eu aconselho a ingerir, né? Mas agora o Agaricus eu tenho um pé atrás, né? Que eles vendem em cápsula, porque a gente não tem certeza muito do que eles estão colocando lá também, né? E em relação aos testes clínicos, o que eu estava fazendo uma pesquisa, que há várias críticas, né? Porque todo mundo fala, beta-glucana, que maravilha, cogumelo, tudo é ótimo, perfeito. Mas tem uma dificuldade da questão que, acho que até vocês viram recentemente, questão de testar a cloroquina, né? Que precisava do N amostral de pacientes, metade ia receber pílula de farinha, metade não. Então, a maioria dos casos que a gente vê de teste clínico pessoas, assim, que realmente estão doentes,
E eles dão a substância para todos, né? Eles não dão placebo, né? Então, daí eles têm muito questionamento sobre isso, né? Porque não é aquele teste duplo cego, né? Que o médico não está sabendo quem tá recebendo a substância ou não. Então, não tem essa padronização para a maioria dos cogumelos que a gente conhece hoje. A gente vê que tem evidência, realmente funciona para vários casos, mas né, esses testes que eles falam duplo cego, randomizado, em grande quantidade ainda não conseguiram, porque justamente eles estão testando pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, às vezes terminal, então às vezes, o médico fica meio né, assim, né, vou dar farinha, né, então acho que por isso que tem uma dificuldade, que eu percebi desses testes chegar na fase clínica, né. Pelo que eu li, né, eu acho que quem trabalha nessa área talvez poderia, não sei se tem alguém que trabalha com isso, poderia falar melhor, né. Ah, Márcia disse, então a minha médica foi sensata. Obrigada. Porque esse Agaricus basei é muito comercialzinho, muito querer vender. Então, acho que tinha muita propaganda demais. E era bem caro e vinha nos pacotes gigantescos, assim, vinha pílula, vinha o chá, vinha de